ouvidos às doutrinas religiosas, estou rejeitando a voz do Criador; se eu der ouvidos à voz do Criador, estou rejeitando a voz das religiões. Todo aquele cujo Pai é Deus, ouve com satisfação as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isto prova que vocês não são filhos dele. Predestinação é bíblica ou invenção religiosa? Algumas religiões creem na predestinação e outras condenam essa crença afirmando que é antibíblica. Essas religiões que condenam a predestinação, afirmam que a predestinação mostra um Deus injusto. Quem está certo? As religiões que crer na predestinação ou as que não crer? Nenhuma religião está certa. Somente Deus está certo. Se eu der crédito às doutrinas religiosas, estou declarando que o Criador é mentiroso; se eu der crédito ao Criador, estou declarando que as religiões mentem. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Romanos 3, versículo 4. Se eu der ouvidos às doutrinas religiosas, estou rejeitando a voz do Criador; se eu der ouvidos à voz do Criador, estou rejeitando a voz das religiões. Todo aquele cujo Pai é Deus, ouve com satisfação as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isto prova que vocês não são filhos dele. João 8, versículo 47. Negar as seguintes evidências é classificar as Escrituras como mentira. Caso você discorda do que será revelado a seguir, você não estará discordando de mim, você estará discordando das Escrituras, ou seja, do Espírito Santo, para afirmar que é a tua igreja que ensina a verdade. Jesus afirmou que só ouvem a voz de Deus quem é de Deus; quem não é de Deus jamais ouvirá, ou seja, uns são predestinados para ouvir a voz de Deus e outros não. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8, versículo 47. 2. Só ama a Deus quem foi amado primeiro por Deus. Os amados por Deus foram predestinados no amor, como veremos na sequência. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. 3. Foi o Eterno quem endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo de Israel. Faraó não teve opção de escolha. Isso é predestinação. E disse o Altíssimo a Moisés: mas eu vou fazer com que ele fique de coração duro e não deixe o povo sair. Êxodo 4, versículo 21. 4. O ímpio vem à existência apenas para ser destruído, ou seja, o ímpio não tem opção de escolha. O Altíssimo fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. O Altíssimo criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive o pecador rebelde para o dia do castigo. Provérbios 16, versículo 4. 5. Da mesma forma como o ímpio é predestinado para a destruição, o justo é predestinado para a salvação. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Além do mais, devido àquilo que Cristo fez, nós fomos oferecidos a Deus como dádivas nas quais ele se compraz, pois como parte do plano soberano de Deus fomos escolhidos desde o princípio para sermos dele. E todas as coisas estão acontecendo tal qual ele decidiu desde o princípio do mundo. Efésios 1, versículo 11. Eu creio na predestinação, embora eu não compreenda em seu mistério e como é realizado esse processo pelo Nove Altíssimo. E nenhuma religião tem capacidade espiritual para desvendar esse mistério oculto ao nosso entendimento. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. Efésios 1, versículo 9. 6. Quem adora o Criador é porque foi escolhido pelo Criador para ser adorador. Os verdadeiros adoradores não escolheram adorar o Criador. Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14. 7. Deus nos conheceu primeiro e nós o conhecemos por intermédio de Jesus Cristo. Esses que Deus conheceu, ele os predestinou para serem transformandos a serem semelhantes a Cristo. Essas pessoas que Deus predestinou, no tempo certo Deus os chamou para si. Por esse motivo Jesus disse: todo aquele cujo Pai é Deus,
ouve com satisfação as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isto prova que vocês não são filhos dele. João 8, versículo 47. Os predestinados Deus os justificou em Cristo. Esses predestinados são glorificados por antecipação diante de Deus. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Romanos 8, versículos 29 e 30. 8. Antes da criação do nosso mundo, Deus elegeu os predestinados. Somos eleitos para sermos santos e irrepreensível. Os cristãos que causam escândalos e apoiam as ideologias dos ímpios, esses não foram predestinados para serem santos e irrepreensível diante de Deus e do mundo, e muito menos para serem justificados. Esse é o motivo pelos quais eles odeiam a repreensão. Os que são escolhidos por Deus, Deus os predestinou para serem seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Esse mistério é segundo a vontade do Criador. Isso mostra a soberania do Criador. Ser soberano é ter suas ações sem regras, preceitos, mandamentos, leis e princípios. Deus não é regido ou controlado por nada no universo físico ou espiritual. Nós humanos somos. Deus predestina as pessoas é porque Ele quer que seja dessa forma. Isso mostra sua soberania. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós. Naquela época ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. E ele fez isto porque quis. Efésios 1, versículos 4 e 5. Por Deus ser soberano, ele não deve satisfação às suas criaturas. Ele não deve explicações porque uns são predestinados para nascer apenas para ser destruídos e outros para serem salvos. Finalizando, Judas já nasceu como filho da perdição, ou seja, nasceu para trás Jesus. Ele não teve escolha. O outro problema de Judas é que, por ser filho da perdição, ele não tinha como arrepender-se, ele só tinha a opção de ter remorso. Quando ele teve remorso, cometeu o erro fatal e definitivo. No lugar de procurar quem ele rejeitou e traiu, ele procurou foi a religião para consertar seu erro. Esse é o mesmo erro que milhões de cristãos estão cometendo atualmente. No lugar de procurar consertar suas vidas com Jesus, estão buscando a religião para consertar suas vidas e serem salvos. O resultado será catastrófico à semelhança de Judas, destruirão a si mesmo pois estão procurando a solução para suas vidas no lugar errado. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Deus é justo e misericordioso. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.